Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para essa terça-feira, dia 24 de junho, onde a gente tem aí a definição do grupo C e do grupo D do Mundial de Clubes da FIFA que está rolando lá nos Estados Unidos. Então nesse vídeo eu vou trazer para vocês aqui o que a gente pode ter de oportunidades para trading esportivo nos dois confrontos do grupo C e nos dois confrontos do grupo D. Temos aí time brasileiro envolvido, então o time do Flamengo aí, que está no grupo D, vai ter a sua definição nessa terça-feira. A gente vai falar então um pouco sobre esses jogos aqui, beleza? Antes de começar a falar dos jogos, queria pedir a você que não é inscrito aqui no canal, que por favor se inscreva, dê essa moral aqui pro canal Stake Cheia. Se inscreva no canal, deixa o like aqui no vídeo se você gosta desse conteúdo que eu produzo aqui para vocês e ative o sininho para receber as notificações. Toda vez que eu trouxer um vídeo novo, você vai ser notificado aí, beleza? Bom, vamos falar dos jogos aqui, começando pelos jogos do grupo C, jogos que acontecerão simultaneamente às 16 horas, começando aqui com Auckland City e Boca Juniors. Nesse jogo aqui a gente tem o Auckland com 0 pontos, perdeu as duas partidas, e a gente tem o Boca Juniors com 1 ponto, perdeu uma e empatou outra. Então a realidade desse grupo aqui basicamente é a seguinte: o Boca Juniors precisa aí fazer 4 pontos, né? Portanto precisa vencer o time do Auckland City, fazer um score grande aqui no Auckland City para tirar a diferença de saldo de gols, que hoje é de 7 gols aqui para o Benfica. Então teria que contar com uma vitória por uma margem de gols importante aí do Bayern contra o Benfica e fazer aí uma goleada em cima do Auckland City para continuar sonhando com a possibilidade de classificação aqui nesse grupo, já que o Benfica já tem 4 pontos. Hoje é o segundo colocado do grupo, o Bayern lidera com 6 e os dois times europeus vão se enfrentar no mesmo horário aí pela outra partida desse grupo, tá? Então a missão do Boca Juniors aqui é vencer, não só vencer o Auckland City, mas vencer por uma margem de gols bem alta, né? Então a gente tem aqui a necessidade do Boca Juniors fazer o que os outros dois europeus fizeram contra o Auckland City, que foi golear essa equipe, né? O Bayern meteu 10-0 no Auckland e o Benfica meteu 6-0. Então o Boca Juniors precisa fazer um placar parecido aí para poder continuar sonhando com a classificação e contar com o resultado de derrota do time português, o time do Benfica contra o Bayern de Munique. A gente tem aqui a odd do Boca Juniors extremamente amassada, 1,01 aqui. O único mercado que talvez faça sentido aqui é a gente trabalhar o mercado de goleada ou mesmo trabalhar as linhas de gols mais à frente possível que a gente conseguir nesse jogo, tá? Só para vocês terem uma ideia, a linha do over 6,5, ou seja, contando que a gente terá 7 gols no jogo, ela tá pagando 2,38, então a gente tem o preço desse jogo fixado aqui na linha de 6 gols, ou seja, o mercado imagina que a gente tenha pelo menos 6 gols nesse jogo, obviamente gols da equipe do Boca Juniors, tá? Então, pela expectativa do mercado, o Boca Juniors pode chegar muito perto de conseguir essa goleada que equilibraria o saldo de gols com a equipe do Benfica, tá? Então a gente pode esperar aqui o mercado segurando muito a odd do Boca Juniors, mesmo se o time começar muito em cima do adversário, buscando essa diferença de gols aí para poder tentar ainda sonhar com a classificação, tá? Então não adianta a gente tentar desenrolar muito aqui. Esse jogo é um jogo que provavelmente o Boca Juniors vai ter a possibilidade de conseguir encontrar essa goleada. Não sei se pela margem de gols que precisa para poder sonhar com a classificação aqui, mas levando em consideração a situação do Benfica contra o Bayern, o Benfica com um empate, um simples empate, o Benfica garante a sua classificação, né? Então o Boca vai precisar correr bastante aqui contra o Auckland City. O Auckland não tem muita coisa para fazer já no Mundial, né? Já está eliminado matematicamente, então a disputa do Auckland aqui
é para tentar conseguir um resultado que não seja de derrota, porque aí vai garantir pelo menos alguma premiação extra. Aqui, né, a gente sabe que um empate ele garante $1 milhão para cada uma das equipes e a vitória garante $2 milhões. Então, se o Auckland conseguir empatar, ele basicamente tem aí $1 milhão para poder injetar, dividir aí entre o elenco, né? Provavelmente essa será a proposta aí para motivar os jogadores do Auckland a jogar essa última partida valendo alguma coisa contra o Boca Juniors, tá? Então, muito provavelmente a gente vai ter aqui um domínio amplo da equipe argentina, mas pensar em trabalhar qualquer coisa no mercado de match odds aqui fica inviável pelos preços estarem extremamente amassados, tá? Falando do outro jogo desse grupo aqui, a gente tem um jogo bem interessante entre Benfica e Bayern, tá? O Benfica perdendo o jogo vai depender do resultado do Boca Juniors, tá? Vai depender de que o Boca Juniors não goleie por margem muito elástica a equipe do Auckland. Então, dependendo do placar do jogo entre Benfica e Bayern, o Benfica, mesmo com uma derrota, pode garantir a sua classificação, né? Se o Benfica perder aí por 1 ou 2 gols de diferença e o Boca Juniors não conseguir aplicar a goleada que precisa para cima do Auckland, o Benfica, mesmo perdendo, consegue a sua classificação, né? Então a gente tem aqui um cenário onde daqui a pouco o time português vai tentar jogar para não se expor tanto, né? Porque não precisa de um resultado de vitória aqui contra o Bayern para conseguir a sua classificação. Obviamente, se o Benfica vencer o Bayern aqui, o Benfica passa à frente e fica em primeiro lugar do grupo. Isso garante a possibilidade do time não enfrentar um adversário teoricamente tão complicado na próxima fase. A gente tem lá no grupo D o Chelsea e o Flamengo aí como os 2 primeiros colocados do grupo. Então o Benfica, ficando na primeira colocação, teoricamente pegaria um adversário um pouco mais acessível na fase de grupos. A gente não sabe ainda quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em segundo no grupo D, né? Não acredito que o Benfica também jogue pensando nessa possibilidade, né? Mas é interessante também fazer uma pontuação interessante aí. Uma vitória seria muito bacana para o time do Benfica. Não acredito que a equipe do Benfica vá se expor tanto, né, contra esse time do Bayern, que é um dos times favoritos aqui para chegar nas finais dessa competição aqui, mas não acredito que o Benfica vá jogar com uma exposição tão grande para não deixar espaços para que a equipe do Bayern consiga realizar um jogo mais perigoso aqui. A gente tem de odds aqui o Benfica pagando 4,33, o Bayern pagando 1,95. Como nenhum dos 2 times aqui precisa necessariamente ganhar o jogo, a gente deve ver um jogo muito mais cadenciado, muito mais estudado, e buscar posições de match odds num jogo com essa complexidade aqui nem sempre é a coisa mais indicada a se fazer numa partida assim. É claro, se a gente tiver sendo posto em prática o histórico que a gente viu dessa competição aqui, da postura que o Bayern de Munique tem enfrentado seus adversários e da postura que o Benfica tem enfrentado seus adversários, muito provavelmente a gente vai ter o Bayern de Munique muito mais dominante no jogo, criando mais oportunidades, povoando mais o campo adversário e, nesse sentido, colocando aí a possibilidade da gente poder entrar lei ao Benfica em uma janela de tempo considerável dentro do jogo, tá? Eu não digo que isso vai ser tão óbvio ou tão claro assim para realizar essa entrada, justamente pela não necessidade do Bayern de construir um placar de vitória, né? Então, como o time já está praticamente classificado para a próxima fase, não tem como ele... Aliás, o Bayern está classificado para a próxima fase, não tem como ele perder pelo menos a segunda colocação do grupo, né? Então, acredito que o time vai adotar uma postura um pouco mais conservadora, também não vai querer se expor tanto, também não vai querer deixar muito campo para o Benfica contra-atacar, mas a gente tem um cenário aqui que pode sim oferecer uma leitura para a lei, principalmente ao time do Benfica nesse contexto, tá? Mercado de gols aqui eu iria com muito cuidado, justamente porque a gente não tem necessidade de vitória das 2 equipes, a gente não vai ter uma expectativa de um jogo tão over aqui entre essas 2 equipes, tá? Então, para trabalharmos mercado de gols aqui nesse jogo,
É só que a gente tem um cenário muito fora da curva para o segundo tempo, por exemplo. Daqui a pouco aí um Benfica vencendo por 3-0, um jogo 2-0 no primeiro tempo, vai para o segundo tempo, o Bayern saindo um pouco mais. A gente pode ter uma janela mais interessante para gols aqui, mas não é a tendência do jogo, tá? A tendência é que a gente tem um jogo com poucos gols aqui entre Benfica e Bayern, beleza? Depois a gente tem o grupo D para se resolver às 10 da noite, onde vão se enfrentar Esperance da Tunísia contra o Chelsea e no outro jogo Los Angeles contra o Flamengo. Antes de falar desse grupo, eu queria lembrar para vocês que quem está na parceria aqui do canal é a Superbet, tá? Lá na Superbet você consegue encontrar super odds para poder apostar nesses jogos aqui do Campeonato Mundial de Clubes. Tem lá odds bem interessantes, principalmente aí para finalização de jogadores, tanto do Boca Juniors quanto do Benfica e Bayern, e também no grupo do Chelsea e do Flamengo. Você vai encontrar super odds aí na Superbet com cotações muito atrativas, muito interessantes, algumas delas com valor bem interessante para você realizar suas apostas pré-live aí nesses dois grupos aqui, o grupo C e o grupo D do Mundial de Clubes. Vale muito a pena. Cria sua conta escaneando o QR Code que está aqui na tela ou clicando no link na descrição do vídeo para você ter acesso a uma das melhores experiências de usabilidade de uma casa de apostas licenciada no Brasil, que é a Superbet. Beleza? Tá feito o convite aí para vocês então. Falando aqui então sobre Esperance de Tunis e Chelsea. A gente tem aqui o Chelsea vindo de uma vitória muito importante contra... Aliás, o Chelsea vem de uma derrota, né, contra o time do Flamengo. Quem vem de vitória nesse jogo é o Flamengo. Venceu de virada o Chelsea por 3-1. Um cartão vermelho do Chelsea aqui acabou prejudicando bastante o desempenho da equipe nesse jogo especificamente. E o Nicolas Jackson aqui, que foi expulso, está suspenso para esse jogo, né? Então a gente tem aqui um desfalque importante aí na equipe do Chelsea para esse confronto contra o Esperance de Tunis. O Chelsea que está na segunda colocação com 3 pontos e o Esperance também está com 3 pontos, mesma tabela dos dois até aqui, uma vitória e uma derrota, certo? O Esperance está na terceira colocação porque tem -1 de saldo aqui, né? E o Chelsea tem 0 de saldo, então é um gol só de diferença, né? Logicamente aqui o saldo não vai passar a importar tanto, já que o confronto direto aqui é o que vai definir quem vai ficar na segunda colocação do grupo aqui. Os dois só podem chegar à segunda colocação, levando em conta que o Flamengo não perca o seu jogo. Se o Flamengo se quer empatar, ele vai seguir líder do grupo, vai fazer 7 pontos e vai classificar em primeiro. Não pode ser alcançado nem por Chelsea e nem por Esperance. Para ele ser alcançado por uma dessas duas equipes aqui, ele precisa perder para o Los Angeles por uma diferença de pelo menos 3 gols e contar aqui com Chelsea e Esperance aqui que um deles vença por pelo menos 2 gols de diferença para poder passar o Flamengo. Então tá numa situação relativamente tranquila o Flamengo aqui para a sua classificação na primeira colocação desse grupo, tá? Falando ainda de Chelsea e Esperance da Tunísia, a gente tem a odd do Chelsea aqui batendo quase 1,30, tá? Eu acho uma odd interessante aqui, porque o time europeu tem mais qualidade, tem mais volume, embora o time da Tunísia seja um time que tem um empenho muito interessante de marcação, consegue executar uma marcação encaixada. O Flamengo teve dificuldades quando enfrentou essa equipe na estreia, claro, tinha todo o peso da estreia, enfim, né, dificuldades à parte ali naquele jogo, mas a equipe do Flamengo teve mais dificuldades do ponto de vista de marcação contra o Esperance do que teve contra o Chelsea. O Chelsea é uma equipe que saía mais para o jogo, que deixava jogar mais, e o time do Esperance, ele é um time que às vezes dobra a marcação em cima dos jogadores que têm mais qualidade do time adversário, consegue fazer uma marcação mais vigorosa fisicamente. Então, acredito que o time da Tunísia vai exercer essa dificuldade aí contra a equipe do Chelsea também, embora a gente tenha o time inglês com muito mais qualidade, com muito mais poderio técnico, com muito mais repertório para conseguir gerar situações de perigo contra o gol do adversário, tá? Nesse contexto aqui, eu acho interessante a gente olhar para esse back ao time do Chelsea, aqui com odd entre 1,30 e 1,40. Acho que pode ser interessante aqui a gente abordar essa situação, levando em conta, é claro, a equipe do Chelsea muito interessada em vencer esse jogo para poder se classificar,
tá? Se a gente perceber que o time tá tirando o pé, que o time não tá colocando tanto empenho, assim como em alguns momentos a gente já viu equipes europeias não tendo tanto interesse em buscar pelo resultado, né? Aí a gente segura um pouco a mão aqui, mas acredito que teremos aqui uma janela interessante para esse back ao Chelsea aqui nesse confronto. Depois, no outro jogo, para fechar, então, a gente tem Los Angeles contra o Flamengo, né? O Los Angeles com odd 4,75 e o Flamengo com odd de 1,70. Como eu falei antes aqui, o Flamengo não precisa da vitória nesse jogo. O Flamengo vai classificar em primeiro, mesmo empatando, né? E mesmo perdendo, é possível que o Flamengo passe ainda na primeira colocação. Então o Flamengo precisaria perder de uma margem elástica de gols e no outro jogo teria que sair um vencedor também por uma diferença boa de gols aqui, para que o time que vencesse a outra partida conseguisse passar o Flamengo aqui na classificação. Então é algo bem improvável. O time do Flamengo é um time que tem mostrado uma solidez muito interessante desde o início da competição. Mostrou uma maturidade e um jogo de altíssimo nível contra a equipe do Chelsea, né? Soube lidar com um momento onde estava atrás do placar, não deixou se abalar pelo gol que sofreu, né? Então mostra aí muita maturidade e muita solidez essa equipe do Flamengo a nível de conjunto, assim, né? O time do Flamengo está muito bem organizado a nível de conjunto, a nível de montagem tática mesmo. O time tem sido aí uma das equipes mais interessantes da gente ver jogar, principalmente entre os sul-americanos aqui nesse Mundial de Clubes, tá? Vai enfrentar um adversário que não é fácil. O próprio Chelsea teve dificuldade aqui contra o time do Los Angeles, né? É uma equipe que tem jogadores de qualidade, não são jogadores assim muito jovens, né? Destaque aqui para os dois franceses, o goleiro o Lloris e o atacante o Giroud, né? Que são dois jogadores aí de seleção francesa que figuraram bastante na seleção francesa, hoje já não figuram mais tanto devido à idade, mas para o futebol norte-americano aqui ainda são jogadores com um potencial importante para decidir jogos aqui. O Lloris fazendo grandes defesas e o Giroud com potencial muito bom de finalização na frente do gol adversário. Então é um time que o Flamengo tem que jogar atento contra esse adversário aqui, mas é bem provável que o Flamengo consiga cumprir esse favoritismo aqui numa odd de 1,70. A gente tem que tomar cuidado, porque se o time não tiver tanto interesse, não tiver tanto foco aqui, essa odd pode corrigir contra a posição. Então um back ao Flamengo eu não sugeriria para esse jogo, mas um lay ao Los Angeles a gente pode ter aí boas oportunidades para poder trabalhar essa posição ao longo do jogo. Beleza? Essas foram as minhas análises então para os jogos dessa terça-feira de Mundial, que vai definir aí quem classificará no grupo C e quem classificará no grupo D. Lembrando que nas oitavas de final, o primeiro colocado de cada grupo enfrenta o segundo colocado do outro grupo aqui. Então, grupo C e grupo D vão se enfrentar nas oitavas. A gente já tem esse chaveamento definido, esperando só para quem vai classificar em qual posição para a gente poder dizer quais serão os confrontos da próxima fase. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários um salve aí, deixa um like no vídeo e nos vemos no próximo conteúdo. Um abraço, até lá!